Então, falávamos sobre a justa causa e as suas consequências. Vocês sabem muito bem quais são as decorrências da extinção de um vínculo de emprego. Antes, a gente precisa dizer o seguinte: perder um vínculo de emprego é perder condição de sobrevivência num país capitalista. Isso precisa ficar muito claro. E também é preciso que nós, especialmente agora, no momento que estamos enfrentando, em função do fato de que tem aumentado muito o número de pessoas perdendo o emprego, em razão da crise, precisamos parar para pensar sobre isso. Perder o emprego numa sociedade capitalista já é uma tremenda penalidade. Porque nós estamos retirando da pessoa a sua capacidade de sobreviver numa sociedade capitalista. E vejam, eu digo isso mesmo se nós estivéssemos aqui tratando de uma sociedade de pleno emprego. Vamos abstrair o fato de que estamos no Brasil com quase 13 milhões de desempregados, numa situação caótica como essa que a gente está vivendo, e vamos pensar num país desenvolvido em que há pleno emprego. Mesmo lá, para todas as pessoas que dependem do trabalho para sobreviver, ou seja, para todas as pessoas em relação às quais o trabalho é obrigatório, porque é o único meio através do qual elas obtêm o dinheiro necessário para pagar o aluguel, para pagar o supermercado, para pagar roupa, para pagar remédio. Perder o emprego é concretamente perder condição de subsistência física. E não é só isso, né, gente? Tem mais, tem bem mais. Mesmo lá, na sociedade de pleno emprego, perder o emprego, além de ser perder condição de sobrevivência física, é também perder condição de pertencimento, é perder o lugar onde todos os dias a gente passa a maior parte do tempo acordado, o lugar e as relações que lá a gente constrói, então é perder os laços de amizade que construímos em razão do trabalho. Isso é bem interessante da gente pensar, porque tem acontecido muito, me tem chegado muito durante a pandemia a informação de pessoas que estão em teletrabalho ou de pessoas que estão em casa porque não podem exercer o teletrabalho, porque o seu trabalho é um trabalho manual e necessariamente presencial, como é o caso de quem faz serviço de conservação e limpeza, por exemplo, e tem me chegado muitos comentários de pessoas dizendo: eu estou sentindo falta do meu trabalho. Não, eu não estou sentindo falta de acordar todo dia às 7, pegar um ônibus lotado, ter que ficar lá 8 horas. É claro que tá bom poder dormir até mais tarde, especialmente aqui no sul que tá tão friozinho, mas eu sinto falta de conversar com os meus colegas, eu sinto falta daquele horário do cafezinho, eu sinto falta das piadas que a gente fazia, da troca de alguém que olhou um filme e comentou como foi o filme, ou seja, do convívio, que também faz parte do trabalho. Quem lida com o público, por exemplo, muitas vezes sente falta desse contato com o público, de ver pessoas diferentes, de saber das suas histórias, de conversar. Isso também nos torna humanos e esse é um espectro da relação de trabalho que a gente também não pode desprezar, que é extremamente importante. E vejam, o ato de despedir já retira tudo isso. Capacidade de sobrevivência física, por estarmos numa sociedade capitalista, e todos os laços e tudo que envolve e que não entra na questão financeira propriamente, mas que entra numa questão humana muito maior, tudo aquilo que envolve estar trabalhando em determinado local, estar em determinado ambiente de trabalho. E tudo isso para dizer para vocês que, portanto, despedir já é uma baita penalidade. Despedir, retirar o emprego de alguém já é uma sanção gravíssima, uma sanção extremamente grave, especialmente se a gente considerar uma realidade de desemprego estrutural, como é o caso do Brasil. Mas acontece que, pela legislação vigente, não é só isso que a pessoa perde. O empregado que comete falta grave no Brasil perde, além do emprego, o direito ao aviso prévio, o direito aos 40%, aquele acréscimo de 40% sobre os depósitos, sobre tudo que deveria ser depositado a título de fundo de garantia na sua conta vinculada, o direito de acesso ao seguro-desemprego, o direito de saque desses valores do fundo de garantia por tempo de serviço. Vê se eu esqueci mais alguma coisa. Aviso prévio, 40%, acesso aos 40% e ao fundo de garantia, acesso ao sistema de seguro-desemprego e, claro, se a gente for considerar a literalidade da CLT, aí já tem alguma jurisprudência que evolui nesse sentido, mas pela literalidade da CLT, esse empregado ainda perde o direito às férias proporcionais, o que agora está ultrapassado pelos termos da Convenção 132 da OIT,
e perde a gratificação natalina proporcional, o que também está ultrapassado em função do texto da Constituição brasileira, que diz que todos os empregados têm direito à gratificação natalina. Mas, se a gente pensar no texto de 43, e ainda há algumas decisões que mantêm essa compreensão, são 7 direitos que o trabalhador perde, além de perder o emprego. Ou seja, ele sai com uma mão na frente e outra atrás, como a gente diz na gíria, porque ele sai absolutamente sem qualquer amparo, sem seguro-desemprego e sem qualquer verba trabalhista que não seja o saldo de salário. E tudo isso o empregador pode fazer de imediato, por autotutela. Mas vocês devem estar pensando, mas é uma falta grave, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa conhecida sobre isso, ela disse, sim, mas e se o empregado matar alguém na empresa? Ou seja, ela já foi buscar uma hipótese assim que pudesse realmente mover os nossos afetos, especialmente o nosso sentimento de vingança, né? Que a gente pudesse pensar, puxa, mas aí nesse caso tem que penalizar mesmo, tem que tirar tudo e mais um pouco, ainda tem que dar 5 chibatadas. Não, pera lá. Primeiro que esse não é o caso comum, né? O caso comum são disparado mais frequente, faltas injustificadas, mas também às vezes briga com um colega de trabalho, algumas situações específicas que aconteceram no ambiente de trabalho. Falhas, né, durante a execução do trabalho, etc. Mas tudo bem, mesmo que a gente pensasse nesse exemplo extremo, né? A grande questão aqui, o que eu quero conversar com vocês e pedir que vocês reflitam com muita calma e profundidade beleza, ele cometeu um ato que não permite mais que o vínculo se mantenha, que é gravíssimo, ou que não é tão grave, mas que, enfim, que não dá mais para manter o vínculo em função daquela falha, daquele ato errado. Mas ele já perdeu o emprego. E perder o emprego já é muito numa sociedade capitalista. Por que ele tem que perder mais 6 direitos? Por quê? Por que ele não pode simplesmente perder o emprego, receber os valores que teria para receber em razão da perda do emprego, porque esses valores ou já lhe pertencem, que é o caso das férias proporcionais, da gratificação natalina proporcional, ou são valores indispensáveis para que ele sobreviva por um tempo muito exíguo, que é o caso do FGTS. O FGTS também já lhe pertence, né? Mas dos 40% do FGTS, do seguro-desemprego e do aviso prévio. São verbas que simplesmente permitirão que ele se mantenha vivo, que ele pague o aluguel, que ele continue pagando o colégio e o supermercado dos filhos, por um tempo muito curto, e a partir do qual ele vai ter que buscar uma nova colocação no mercado, que não é para todos e cada vez é para um número menor de pessoas. Mas tudo bem, vocês pensariam ainda, mas ele cometeu uma falta grave. E o cara que não cometeu nenhuma falta grave não é justo, porque afinal de contas, o cara que precisa perder o emprego, né, que há essa avaliação do empregador, que tem que despedir porque não consegue mais manter aquele empregado, vai ter os mesmos direitos de quem foi lá e agrediu o colega de trabalho, de quem foi lá e furtou o dinheiro da empresa, furtou roupas da empresa, sei lá, vamos pensar numa situação bem grave. E aí aquela nossa ânsia, né, vingativa, já pensa, não é justo. Aquele cara tem que realmente perder tudo. Tem? Ok. Mas então vamos tentar fazer o raciocínio inverso? E se fosse um empregador? O que acontece com o empregador? E aí também vamos fazer o mesmo raciocínio. Em vez de a gente pensar no empregador que atrasa salários, o que sinceramente eu já acho que é tão grave quanto furtar alguma roupa da empresa, porque ou furtar dinheiro da empresa, porque afinal de contas não pagar salário é furtar dinheiro e tempo de vida do trabalhador. E é muito mais grave, gente, porque se vocês pensarem, o empregador que não paga salário já subtraiu o tempo de vida e não vai conseguir devolver o tempo de vida que ele tomou do empregador, ou seja, isso é algo que ele retirou do empregador e que não tem devolução, e está retirando também do empregado, e está retirando também do empregado o salário, que é a possibilidade dele de sobreviver. Então ele está um só tempo roubando o tempo de vida e o convívio familiar, etc., e impedindo aquele empregado de manter as suas contas em dia, de dormir de noite, de poder alimentar de forma decente a sua família. Então, atrasar salários é muito, muito grave. Mas tudo bem, que a gente não considere tão grave porque a gente naturaliza isso como um descumprimento contratual. Mas vamos pensar que o empregador, fez alguma coisa muito grave, bateu no empregado, deixou a empregada grávida num lugar sem banheiro e sem ventilação, trabalhando 8 horas em pé. Pensem na situação mais absurda que vocês puderem pensar ou que vocês já passaram concretamente na vida de vocês.
Imaginem essa situação e vamos pensar agora, vamos avaliar agora o que esse empregador perderá por ter cometido a falta grave. Um aspecto eu já disse a vocês, né? O empregado não pode fazer nada sozinho. Ele vai ter que procurar um advogado. O que significa dizer que ele terá de remunerar de alguma forma esse profissional que não vai trabalhar de graça, não tem por que trabalhar de graça. Esse profissional vai ter que entrar com uma ação trabalhista junto à Justiça do Trabalho. E vejam, se nós eliminarmos a Justiça do Trabalho, não há mais o que ele possa fazer, porque ele não vai conseguir mesmo, daí nem o resultado final que já está lá previsto na legislação e que nós vamos ver agora, que é extremamente benéfico ao empregador. Mas enfim, o que ele vai fazer? Ele vai procurar um advogado, ele vai ajuizar uma ação trabalhista e ele vai ter que provar para o Estado que o empregador cometeu aquela falta grave. Mas digamos que ele prove, tá lá o exame de corpo de delito, de que o empregador bateu nele, trancou ele num quarto, bateu muito nele e ele teve que ir pro médico, ele tem os exames, ele tem a prova da falta grave. Uma falta grave extrema também, para ver se eu desperto em vocês o mesmo sentimento de vingança, para vocês perceberem que não é isso, na verdade, que nos move e não é isso que está presente na CLT, é muito mais uma questão de classe, uma questão de dominação mesmo. Porque vejam, mesmo nesse caso, se ele prova, depois de todo o processo passado, o que o empregador terá de pagar a ele? Férias proporcionais, 13º proporcional, o aviso prévio, e isso, tipo, daqui a 3 anos, né? E se prevalecer o entendimento da TR nos créditos trabalhistas sem correção nenhuma. As guias para o seguro-desemprego, a liberação do fundo de garantia e os 40% sobre o fundo. Ou seja, os mesmos 7 direitos que o empregador teria que pagar caso simplesmente, não é simplesmente é uma palavra péssima porque despedir nunca é simplesmente, né? Mas caso despedisse o empregado, ou a mesma coisa que o empregador teria que pagar em 10 dias porque simplesmente mandou alguém embora sem uma motivação grave, esse empregador terá de pagar ao empregado cometendo falta grave. Que significa dizer que concretamente, pelos termos da CLT, é muito mais vantajoso ao empregador cometer falta grave do que despedir simplesmente. Porque se despede, tem que pagar as verbas. Se comete falta grave e torna insuportável a manutenção do vínculo, vai fazer com que o empregado tenha de suportar uma ação trabalhista, pagar os honorários do seu advogado, se lá ao final não houver um valor a mais para isso, e vai ganhar muito tempo para pagar, porque aquilo que pagaria em 10 dias vai pagar em 3 anos, em 5 anos. Agora, vocês imaginem essa situação sem nenhuma atualização, como parece ser a compreensão, né, exarada na recente decisão liminar proferida nos autos da DC 58. Quer dizer, nós vamos estar premiando o empregador que comete falta grave. Então, o assunto aqui é a justa causa, não é a correção dos créditos trabalhistas, mas eu tive que fazer esse link porque isso mostra o quanto realmente há uma disparidade aqui. Não há penalidade para o empregador, nenhuma. O empregado perde o emprego e perde todas as outras verbas. O empregador não perde absolutamente nada. E vocês dirão, mas ele pode ser condenado a pagar a indenização por dano moral. Sim, pode. Em função da conduta, se compreender no processo que aquela conduta causou dano moral. Mas esse é um outro assunto, essa é uma outra pretensão, isso é uma outra ação processual, que vai discutir o dano extrapatrimonial causado por aquela conduta. O que eu estou dizendo é que o ato de despedir, ou o ato de tornar insuportável a relação de trabalho, em função da prática de falta grave pelo empregador, não lhe causa penalidade alguma. Não há penalidade para o empregador. Nós não podemos compreender que sofrer uma ação trabalhista de rescisão indireta seja uma penalidade. Não é. O empregado está exercendo o seu direito de acesso à justiça. A penalidade seria o que resultaria de uma ação judicial que reconhece a realização de falta grave pelo empregador. Bom, aí sim, se foi reconhecida a falta grave, qual é a penalidade? Nenhuma. Os direitos reconhecidos na CLT são simplesmente aqueles direitos que decorrem da extinção do vínculo. Então, esse é um assunto muito bom para a gente pensar e compreender o quanto precisa ser reformulada
inclusive a CLT, em relação a isso, e também é um assunto muito interessante porque ele move tanto os nossos afetos que a primeira reação da maioria das pessoas que escutam essa exposição é sempre de dizer, não, mas aí não tem como fazer, como é que vai fazer? Vai acabar com a justa causa? Todo mundo vai receber a mesma coisa quando for despedido? Eu vou estar estimulando os empregados a agirem de forma incorreta? E aí eu respondo, talvez, nesse caso, se nós eliminássemos a ideia de justa causa e disciplinássemos simplesmente que o empregador, quando quer extinguir o vínculo, com ou sem motivo, precisa pagar todas as verbas que estão ali descritas, nós estimulássemos um cuidado maior nas relações de trabalho, um olhar diferente para as relações de trabalho, porque nós não podemos pressupor má fé. E vocês sabem muito bem disso, aliás, a realidade nos dá prova disso todos os dias, que não é porque existe polícia ou porque determinado fato é considerado crime que as pessoas não fazem, né? As pessoas não deixam de matar alguém porque há um tipo penal no Código Penal dizendo matar é crime. Algumas sim, a maioria não. A maioria não mata, porque realmente não mataria nunca um outro ser humano. Esse exemplo meio extremo é para dizer a vocês que também não há nada de concreto que possa fazer com que a gente afirme que não penalizar 7 vezes o empregado, 7 vezes, porque ele perde o emprego, perde o aviso prévio, perde férias, perde 13º, perde 40%, perde liberação do fundo, perde seguro-desemprego, que isso é um desestímulo à prática de falta grave que justifique despedido por justa causa. Essa prova a gente não tem. Agora, o que a gente sabe é que numa sociedade em que o trabalho é condição para sobrevivência, um tratamento absolutamente desigual por parte da CLT, beneficiando o empregador que comete falta grave, o empregador que já tem os meios de produção, o empregador que já tem a autotutela, o empregador que tem, muitas vezes, um poder de vida ou morte sobre aqueles trabalhadores, dependendo da região e do tipo de trabalho que eles exercem, porque é trabalhar ou passar fome, que esse empregador ainda seja beneficiado por uma legislação que o protege claramente, aplicando penalidade nenhuma para as hipóteses em que ele comete falta grave contra os seus empregados. Então, essa é uma matéria que precisa ser revista e que já é possível de ser revista à luz da Constituição de 88. Já é possível criar uma racionalidade para afastar hipóteses de justa causa, demonstrando justamente que esse tratamento desigual feito pela CLT em prejuízo do trabalhador vai de encontro a toda a lógica constitucional que está ali prevista nos primeiros artigos da Constituição e expressa de forma mais clara nos artigos 7º ao 11º, quando trata dos direitos trabalhistas. É um bom assunto para vocês refletirem e, se quiserem, façam aí comentários que a gente conversa mais sobre isso.